Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão descedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos, é um prazer incomensurável estarmos aqui novamente juntos para revermos alguns pontos que achamos interessantes trazer como mensagem e como reflexão a todos nós nesses dias de proximidade da comemoração do dia do nascimento de Jesus e que nos trará, sem dúvida, oportunidade de reflexão. Mas, antes de tudo, rogamos a Deus que nos ilumine, nos fortaleça e que estejamos conectados junto com a espiritualidade superior que rege a Sociedade Espírita Renovação, ao nosso espírito protetor, e possamos repassar ensinos que muitos temos aurido nessa casa. Que assim seja. Bem, voltando aqui à temática, hoje estaremos procurando trazer uma breve retomada de um ponto muito interessante da estada de Jesus junto a nós aqui na Terra. Ele é narrado dentro do Evangelho de João, e João Evangelista, sem dúvida, era o mais amado entre todos os discípulos, isso segundo o que nos conta e nos reponta os seus seguidores, os demais outros discípulos, pela atuação que Jesus tinha de um carinho fraternal junto a João, por ser sem dúvida o mais novo entre todos os discípulos que o cercavam. Ele tinha cerca de 14 a 16 anos e ele repontava assim um verdadeiro amor e atuação junto ao mestre ao qual seguia. E ele nos vai trazer ensinamentos nos quais repontam sobre João Batista, que efetua justamente o batismo de Jesus, e é onde ele inicia verdadeiramente a sua trajetória junto a nós, trazendo os seus ensinamentos todos, aos quais sabemos ter vindo em nome de Jesus, em nome de Deus. E por essa razão, eles se encontram no seu Evangelho e mais efetivamente estaremos reportando dentro do capítulo 5º e 6º fatos que ocorreram e que despontam justamente para trazer esse título ao qual demos de Jesus, o mais duro discurso. E ele atua, João Evangelista, no seu Evangelho, trazendo sem dúvida que Jesus veio em nome de Deus e que ele veio trazer a luz para o mundo, a luz para que nós tenhamos condições de seguir o caminho da verdadeira vida.
E essa questão em relação a situação em que o evangelista coloca Jesus como a luz do mundo, reporta a nós, dentro da doutrina espírita, é claro, que Jesus era um espírito puro, e é o que nós temos isso como ponto fundamental, e por ser um espírito puro, ele traz a sua luz resplandecente em toda a sua contextura perispiritual, e é um espírito crístico, e esteve entre nós por um tempo, mas antes disso, antes de nós talvez até existirmos, Jesus já era um espírito crístico, um espírito que tem a condição de ser puro, e junto com demais outros reunidos vieram a constituir o sistema solar a qual a Terra pertence. O sistema solar seria como que um bairro onde a Terra vem a ser, na realidade, um local onde nós vivemos, e está contida dentro da cidade Via Láctea, a qual contém tantos bilhões de outros sistemas solares, e a qual a Terra foi deixada para que Jesus pudesse albergar toda a humanidade terrestre encarnada e desencarnada, levando-a ao aprisco do Senhor. Mas é interessante que a gente veja que no decorrer dos milênios em que a Terra esteve recebendo a sua constituição geofísica, Jesus não veio só para essa contextura, veio para trazer justamente a possibilidade de um aumento evolutivo da nossa contextura intelecto-moral. E isso se deu, é claro, através de décadas, eras das mais diversas, as quais houve possibilidade de Jesus enviar espíritos mais avançados, tendo condições de poder trazer posturas diferenciadas para os indivíduos nos mais diferentes povos existentes por sobre a crosta terrestre. E isso se deu, e a gente sabe, por despontarem em todos os locais presença de espíritos elevados que propuseram e tornaram esses povos que pela terra afora tiveram condições de estabelecer propósitos de vida e religiosidade mais bem acentuada. Temos como destaque principal dentro do povo hebreu, sabemos a respeito de Moisés, ao qual ele veio como a primeira grande revelação, onde procura trazer o povo, retirando-o do guante egípcio que os continha, dentro de uma atuação em que o povo migrou para essa região do Egito e acabou tendo uma atuação servil em relação ao povo e aos faraós da ocasião, e foi Moisés que libertou esse povo e o trouxe para a terra prometida. Mas esse povo, ele estava acostumado já e tinha perdido muito dos ensinamentos iniciais da religiosidade hebraica, e eles haviam se imiscuído com os pensamentos dos egípcios, com vários deuses, várias imagens, vários cultos, e houve necessidade de Moisés permanecer com o povo muito tempo dentro do deserto antes de chegar à terra prometida, e na realidade tem o conhecimento nosso de que ele acabou sequer chegando à terra prometida, porque ele permaneceu no deserto uns 40 anos para repassar às novas gerações que iam nascendo o verdadeiro ensino, né, do monoteísmo, ao qual a religião
trazia a eles, né? Tomando o Torá e depois os evangelhos todos aos quais fazem contextura dentro da Bíblia. Mas o que é interessante a gente perceber é que Moisés, ele recebeu, segundo ele, no monte, as tábuas das leis, as 10 tábuas de leis, as 10 leis, as quais ele refazia a adoração a um Deus único, retomando todos os ensinamentos e trouxe no âmago e no bojo dessa questão não só o monoteísmo, mas leis que, de uma certa maneira, traziam a justiça entre todos, dando o posicionamento para uma vida mais digna e justa frente às pessoas que os seguiam. E é claro que essas leis e essa contextura toda acabou sendo mais fixada dentro do povo através de muitos rituais, muitos jejuns, muitas cerimônias, muitas situações onde na realidade a higiene se fixava mais na contextura do corpo e não propriamente da alma, e isso ainda não constituía o que deveria estar sendo estabelecido na vida. E como vários profetas na continuidade apareceram, sendo o último profeta Isaías, cantando a vinda de um príncipe que iria libertar aquele povo que já havia chegado à Terra Prometida, mas essa havia sido invadida pelos romanos e eles novamente estavam necessitando de uma atuação de libertação para que tivessem a sua terra verdadeiramente para eles. Bem, essa na realidade não é bem o mote da nossa atuação, mas é uma fala que damos inicial, porque o que interessa é quando João Evangelista nos conta, logo no começo, no capítulo 1, nos itens 15 a 34, sobre o nascimento dele, né, de Jesus, e que ele depois havia sido levado, depois de um tempo em que passou junto aos familiares, ele estabelece assim a sua atuação dentro de uma contextura a qual João Batista, um seguidor e até primo mais afastado de Jesus, estava efetuando vamos dizer, abre-alas para Jesus adentrar e poder repassar os seus ensinamentos. João Batista colocava e pregava a necessidade de todos efetuarem efetivamente uma partida nova, um novo caminho, não errando mais, não efetuando mais pecados, e fazia uma ritualística, de uma certa maneira, mergulhando nas águas dos rios, principalmente o Jordão, onde ele lavava a alma, figurativamente, dos indivíduos, e dizia que após daquele momento estariam todos libertos do pecado e iniciariam uma nova vida. E assim ele mencionava, mas dizia que estaria vindo através dele um que tinha nascido antes dele e que e que ele ali iria parar e ele seguiria à frente. Então era um prenúncio da chegada de Jesus que se deu, sem dúvida alguma, em um determinado momento, onde, através da presença de Jesus junto a João Batista, ele menciona: não sou digno de desatar as suas alpargatas e não sou eu que devo batizá-lo, e sim o Senhor a mim. E ele menciona que, por favor, ele efetue o que tem que ser feito. E mostra, nesse momento, através
do batismo que ele efetua, a presença de raios de luz e uma pomba figurativa, demonstrando, pelo que ele havia recebido de espíritos, a informação de que seria esse realmente o Cordeiro de Deus, né, que estaria ali. E é isso que ele menciona a muitos dos seguidores que estavam ao seu redor e diz: eis o Cordeiro de Deus. E quando determinados indivíduos escutam isso, vão ter com ele. São 2 dos seus discípulos que se achegam a ele e perguntam: é certo isso que você disse, que na realidade foi Jesus que chegou, o Cordeiro de Deus que chegou? E sem dúvida, João Batista confirma. Eles vão e seguem Jesus. Mais tarde, um desses 2 discípulos, André, filho de Jonas, ele vai procurar o seu irmão, que é Simão, o pescador, que é o irmão mais velho, e chega a ele e diz: as nossas procuras estão terminadas. Achamos agora o Cordeiro de Deus. O nosso Salvador chegou, o Cristo está entre nós. E partem daí André e Pedro para junto aos demais que os seguiam Jesus. Encontram ali também Felipe, que é de Betesda, que é a cidade natal até de tanto André quanto Simão Pedro, filho de Jonas, né? Simão, ele vai ser chamado agora, justamente quando se chega a Jesus e Jesus o vê, ele diz: ah, você que é o irmão de André, o Simão, filho de Jonas, o carpinteiro? Cefas é seu nome. Cefas era pedra, Pedro, né? O significado era esse. E assim seguem eles, chegam-se mais outros companheiros, Felipe chama Natanael, são todos ali de Betesda, e assim segue a caminhada de Jesus por muitos e muitos caminhos, e vão se juntando cada vez mais os seus discípulos, sendo chamados, sendo estabelecido por Jesus toda a boa nova, todos os seus testemunhos que ele dá através dos milagres, que na realidade não são milagres, eles são atuações das leis divinas, as quais ele utilizava em favor das pessoas para que houvesse a possibilidade da melhora da saúde, do estado, às vezes, obsessivo que se encontrava, enfim, as várias situações das quais Jesus mostrou a todos a que ele vinha e quem ele era. Além de ter falado nas bem-aventuranças todas as questões, chamando a atenção das pessoas e eles todos os seguindo. E isso, sem dúvida, iniciou então essa situação de caminhar junto e estabelecer pelas parábolas os ensinamentos aos quais ele veio trazer. E ele sempre mencionando que ele era filho de Deus Pai e em nome dele estava ali e que todos eram irmãos. E que, sem dúvida, né, essas passagens todas foram bem interessantes, mas nós vamos nos fixar ao que João nos coloca, João Evangelista nos coloca justamente com as minhas palavras, né, no capítulo 5 e 6, para que a gente possa estabelecer, assim, uma visão mais interessante sobre um fato que vamos chamar a atenção. Então, quando saem Jesus e os seus discípulos, todos de Jerusalém, que foram a uma festividade, João não menciona qual vem, sem a atividade que todos foram a Jerusalém. Se vier a ser a Páscoa, sem dúvida, a gente sabe que é a data comemorativa ao qual foi a libertação do povo do Egito por Moisés.
e que eles comemoram efetuando a Páscoa. Mas como João não se refere aqui, comemoração é essa, eles vêm de Jerusalém para retornarem a Cafarnaum. E vêm e passam pela Samaria, falam com a mulher samaritana, que a gente sabe que é uma passagem interessante, passa também através de Jesus faz a cura, né, do filho de um régulo, na continuidade, e eles adentram Betesda novamente, né, em várias passagens ele vai ali. Nessa ocasião eles entram pela porta ou agulha das ovelhas, e ali a gente sabe que havia um poço muito grande e que ao redor existiam alpendres, eram como se fossem construções cobertas, onde muitas pessoas ficavam. Eram 5 desses alpendres ao redor desse poço, onde as pessoas ali se colocavam, aguardando que dentro do poço houvesse vamos dizer, uma mexida na água, onde significava que ali iria ocorrer um milagre. Um anjo se disporia a efetuar um milagre a quem primeiro mergulhasse na água. E Jesus adentra ali, observa um senhor que é paralítico e que estava ali há 38 anos paralítico, percebe ele e chega e menciona ele: tu queres ser curado? E ele não responde sim ou não, ele na realidade justifica o fato de ele há tanto tempo estar ali no poço, não são os 38 anos, mas ele já vinha há vários anos presente ali ao local onde todos o conheciam, e ele não conseguia lugar mais próximo ali à questão do poço, e quando a água se mexia, quando ele ia pular, já havia o milagre sendo feito. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: levante-te daí, segura a sua cama e segue em frente. E o paralítico simplesmente obedeceu o que ele fez, levantou-se dali, segurou essa cama e foi. Mas da mesma maneira como Jesus entrou nesse lugar, pela porta, junto ao poço, ninguém o percebeu. Não o perceberam porque todos estavam procurando conter e estabelecer a sua cura, a sua melhora. E não viram o que aconteceu e nem a entrada de Jesus, nem nada. E Jesus, da mesma maneira que entrou, ele saiu desse local. À noite, quando eles se reencontraram, ou seja, quando esse ex-paralítico estava no templo, em Betesda, Jesus adentra e dizia: vejo que você melhorou bem, você está bem, eu só te peço que você vá, siga e não cometa mais erros. Com esse cumprimento, sem dúvida nenhuma, né, alardeia o ex-paralítico e diz: foi esse que me salvou. Porque ele na hora não havia gravado quem eu tinha salvo e nem mesmo sabia o nome dele. E quando os sacerdotes que estavam ávidos para saber quem tinha cometido aquela heresia, todos começaram: ele tem que ser morto, ele deve morrer. Bem, Jesus pergunta: mas por que querem me matar? Daí, o que aconteceu foi que Jesus, perguntando isso, eles responderam: você perjurou, não só por hoje ser sábado e você ter salvo a pessoa, onde sábado é um dia santo, onde devemos deixar para estar no templo e efetuar as nossas orações, mas pelo fato de que sabemos que você diz ser filho de Deus e que Ele é
o seu Pai e que o Senhor faz as mesmas coisas que eles, e todos nós somos também filhos dele. Jesus olhou para todos calmamente, tranquilo, e foi em direção ao tablado onde se efetuavam as preleções a todos. E ali ele fez um discurso que é justamente um discurso duro e que colocou à frente deles o que ele trazia e o que ele falava. Vou citar sempre com as minhas palavras, né? Jesus então fala: todos nós somos filhos de Deus Pai. Deus, mas que me mandou. E na realidade eu vim para fazer o que o Pai testificou em mim e me enviou para isso. Quem ouve a palavra proferida por mim será salvo e efetuará isso, porque não será condenado. Deus deu a mim obras a serem realizadas. São as mesmas que ele efetua, por isso me enviou. Deus testificou a minha vinda. Vocês nunca viram ou ouviram a sua voz. Eu sim, ouvi e vi a Deus. A palavra que ele enviou a repassar e testificou em mim, eu a estou passando. Mas não a vocês. Vocês nunca ouviram e nem ouviram. As Escrituras falam de mim, falam da minha vida, da minha vinda, e não quero vir a mim para ter vida, vocês? Não recebo a glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vocês não me aceitam, mas venho em nome do Senhor da vida. Procuram honra entre vocês, os homens, e não a que vem de Deus. E creem em Moisés. Ele falou em mim, na minha vinda, e vocês não me acreditam. Falou isso, desceu do tablado, virou-se e seguiu em frente em direção ao mar da Galileia, ao Tiberíades, né? E foi a pé. Quando isso foi dito, houve um assombro, sem dúvida nenhuma, e muitos o seguiram, Vieram atrás e, segundo o que constam nas escrituras de João Evangelista, eram mais de 5.000 pessoas que o seguiram e andaram muito, andaram a pé e foram até ao monte, onde lá pararam, e Jesus se assenta, seus discípulos em volta, e ao redor ainda, todas as demais 5.000 pessoas estavam ao seu redor. Só que os discípulos viram, era muita gente, tinham andado muito, estavam todas as pessoas cansadas, e daí começaram a verificar entre eles o que iriam fazer, como iriam ter condições de poder atender a tantas pessoas ali presentes, com fome, cansados e angustiados, com crianças junto, e perceberam, tinham apenas 200 dinheiros, não daria para nada. Procuraram para ver quem tinha algum suprimento e encontraram com um rapaz um cesto com 5 pães cevados e 2 peixes. E falaram: Senhor, é isso que temos, não sabemos o que fazer. Jesus disse: realmente, como servir a todos estes presentes? Olhou para eles como que pensando o que eles imaginam que ele deva fazer, né? E foi isso que ele mencionou, acalmou a todos e disse: peço que todos sentem e, por favor, façam silêncio. Pegou a cesta, as benzeu, repartiu com os seus discípulos para que distribuíssem a todos os demais presentes que estivessem sentados. E
à medida que isso foi feito, como que de repente um silêncio entre eles harmonizou tudo e todos se satisfizeram com o que partilharam entre si. Ao final de terem terminado a distribuição sobraram 12 cestos de pedaços de pães. E aí, todos admirados, estupefados com o que viram, era um milagre para eles. E Jesus, sabendo que eles poderiam, sem dúvida, arrematá-lo e querer colocar em um trono e adorarem a ele, ele se afasta, se retira e vai orar, sozinho. Os discípulos ficam ali, permanecem por algum tempo, mas o que eles, na realidade, fazem é acalmar as pessoas. E lembramos aqui, em várias passagens, Jesus se recolhe sempre após todas as suas atuações e todo início de dia e final de dia dos seus trabalhos e efetua a oração. Que exemplo magnânimo que devemos sempre ter isso como algo a ser efetuado por nós, relembrado e apontado dentro das leis divinas, né, auridas e trazidas para nós através da doutrina espírita, onde é a primeira de todas as questões, a lei da adoração, e coloca a prece como fundamental entre a nossa intermediação conosco e o divino, para que haja possibilidade do fortalecimento nosso. Mas voltemos aqui à questão do assunto ao que tocamos aqui. Quando ele se recolhe, fica por muito tempo e começou a anoitecer e o tempo começou a mudar e os discípulos acharam melhor pegar a barca e ir para o outro lado, para Cafarnaum. Foram sem Jesus porque sabiam que em várias outras situações acontecia o mesmo. Ele, de repente, aparecia entre eles e não foi de outra maneira que aconteceu. Jesus, segundo João, né, nesse capítulo 6, aparece andando sobre as águas e dirigindo-se à embarcação. E os seguidores outros ficaram aguardando a Jesus. E como não ouviram, no dia seguinte acabaram pegando embarcações e se direcionando também a Cafarnaum, imaginando que talvez eles não tivessem percebido, mas Jesus tinha partido junto com os discípulos. E assim permaneceram e efetuaram esse translado até o outro lado do rio Tiberíades. Chegando em Cafarnaum, eles não encontraram Jesus, a não ser no período da noite, junto ao templo onde Jesus foi ter com eles. Lá chegando, ele percebeu uma grande multidão de pessoas, se dirigiu novamente, é claro, ao tablado e lá efetuou praticamente o mesmo discurso que havia efetuado anteriormente lá em Betesda. Ele anuncia que ele foi enviado por Deus, que ele veio em nome dele, que ele foi testificado por Deus para passar a palavra dele e que todos nós éramos irmãos e que ele, sem dúvida nenhuma, estava ali em nome de Deus. Mas que ele estava buscando, sem dúvida, que todos o ouvissem e ouvissem os seus ensinamentos, aos quais a palavra tinha sido permitida ser passada a eles por Deus. E era Deus quem o enviava ali. E só que ouvia-se um rumor entre as pessoas, porque os que lá estavam presentes, eles conheciam a Jesus. E diziam, mas eu conheço esse homem. Ele é filho do carpinteiro? Sim,
Ele é filho de José e Maria? Quem ele pensa que ele é para falar dessa forma? A gente conhece ele. E uns outros falaram, ele está lunático, vocês não veem? Perdeu a razão. E daí Jesus abaixa seu olhar, volve aos céus e fala, agora eu vou aqui testificar o que eu estou percebendo ao redor de mim, que falam sobre mim. Uns seguiram porque sentem admiração pelo que eu falo e acreditam no que eu tenho, mas são apenas alguns. Os outros têm o desejo de ver quais vão ser as próximas prodígios que eu venha a efetuar. Outros, por simples curiosidade, por não ter o que fazer, querem ver no que vai dar essa quantidade de gente que me segue e o que vem a dar em relação a tudo. Outros, a gente sabe que são por necessidades pessoais, onde eles sentem fome e necessitam do alimento do corpo, mas nem pensam no alimento da alma. Tirar vantagens de aglomeração que agora se encontram, alguns vieram para tentar furtar às vezes. E é claro, muitos aqui se colocam, sem dúvida nenhuma, me colocando como lunático. É interessante, mas a minha vinda veio para vocês não para trazer o pão do corpo, mas para as suas almas, para que vocês tivessem a condição de achar o caminho da verdadeira vida e pudessem, sem dúvida, dizimar as suas dúvidas internas que trazem com vocês. Vocês, muitos, testificaram tudo o que eu fiz dentro da caminhada que efetuamos juntos, e vocês vêm aqui ainda sem acreditar, apenas para ver. É como se estivéssemos nós agora, né, sem contar o que coloca lá, querendo ver o circo, querendo circo e pão, ver espetáculos e nada mais, sem nenhum esforço pessoal de ninguém. E é essa questão que Jesus veio trazer a nós. Quando eles escutaram tudo isso, muitos se indignaram. Eles não esperaram nem terminar a sua preleção e já estavam se recolhendo e indo embora. Ficaram poucas pessoas. E os discípulos, e mesmo entre eles, havia quem estivesse assim pensando e comentando a meia boca entre eles. Nossa, que discurso duro! Quem pode ouvir algo assim? E Jesus, obviamente, percebendo tudo isso, vira para eles e pergunta: quereis vós também retirar-vos? E nesse momento, vem novamente Pedro falar: Senhor, para quem vamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Continuamos contigo. É interessante essa questão aqui, porque nos coloca realmente num posicionamento que não deixa de ser atual. Porque muitos de nós estão ainda envoltos em situações de outrora. E a gente percebe muito bem, porque Jesus mencionou e prometeu na última ceia junto aos seus discípulos que ele viria de novo. O que nós fizemos com o que ele ensinou? Não é que ele viria de novo, ele iria pedir a Deus Pai que enviasse um novo emissário que ficasse em nós. E ele enviou.
ele trouxe a nós e veio a nós 18 séculos depois, porque fizemos de tudo com os seus ensinamentos, menos segui-los. Nós transviamos as suas ideias, modificamos os seus pensamentos, dilaceramos o que ele falou, transmutamos tantas coisas. É realmente preocupante a nossa capacidade em poder modificar e entender a maneira que a gente quer entender. Então, Jesus enviando agora uma pleia de espíritos superiores, que eles são as pedras falando para nós, né, porque somos mortos, trazendo através de um grupo de espíritos encarnados, os médiuns, as pessoas que se propuseram a estabelecer, auxiliar, e principalmente a Hippolyte de Lyon Denisard Rivail, que dia 3 de outubro fez aniversário de nascimento dele, né, em 1804, vejamos que foi uma pleiade de espíritos encarnados, tendo como o principal, que foi o codificador de todos os ensinamentos que os espíritos superiores trouxeram, em nome do Espírito de verdade que é Jesus, consubstanciando e trazendo todos os entendimentos do caminho da verdade e da vida, através dos escritos todos, onde todos os princípios estão delineados, expostos, mencionados, e toda a nossa condição de entender que o nosso Pai é Deus, Criador, é um ente superior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós estamos aqui para aprender a viver. Somos imortais desde o momento que nos tornamos espíritos, e através das reencarnações temos a possibilidade de, pelos nossos esforços, pela nossa vontade, estabelecer uma melhora constante, paulatina, que realmente é bem vagarosa, mas que depende o tempo depende dos nossos esforços. E é isso que ele vem trazer e esclarecer todas as questões, o código da vida futura, as condições pelas quais nós temos de estabelecer, pela vontade, pelo esforço, a nossa elevação moral, que é o objetivo principal de nossas vidas. E é interessante que tudo isso muitas vezes é deixado de lado. Nós estamos nos esquecendo e nos imiscuindo com outras questões e perdendo o tempo que poderia ser empregado em nossa melhora em questões às quais não diz respeito. Na realidade, eu te dei, vamos dizer, copiando de uma certa maneira a ideia que foi passada num livro recentemente escrito por Sandra Borba Pereira, pela editora Frater. É um livro que fala a respeito das perguntas que Jesus nos faz, né? E que no seu capítulo 4 fala justamente sobre o duro discurso, que a gente estabeleceu uma versão direcionada pelo nosso raciocínio, mas que é bem interessante, uma história que é reportada dentro desse livro e que consta em outro livro ditado pelo irmão X, Humberto de Campos, né? A Francisco Cândido Xavier, que é Pontos e Contos, no seu capítulo 10, e fala o discípulo de perto. E eu fiquei impressionada de ver que cabe muito corretamente para nós, para uma reflexão nossa e uma tomada de consciência até em relação qual vai ser a nossa escolha em relação a que discípulo vamos ser nós. E conta
né? A história, que não é uma história verdadeira, é uma história, né? Trazida pelo irmão X, que mostra um rapaz que ficou entusiasmadíssimo vendo a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele viu, naquela sexta-feira de Ramos, ele ficou impressionado, a multidão toda louvando a Jesus e estabelecendo uma série de questões, e quando Jesus veio a falar, ele falava de um reino de Deus, e ele ficou entusiasmadíssimo. Ele disse: pronto, acabaram os meus problemas, eu já sei o que vou fazer em relação à minha atuação, eu tenho de chegar perto de Jesus, eu tenho de ir junto com ele e de repente conseguirei uma posição junto a esse reino. E isso foi o que ele tenciona fazer. E de repente foi isso que ele fez. Falou para a mãe, diz que estaria indo junto a Jesus e se tornaria um discípulo de Jesus. Muito bem. Ele chegou perto de Jesus, conseguiu com o jeito dele e assim se posicionou, sem dúvida nenhuma, para estabelecer a questão de se tornar um discípulo. Usou da seguinte estratégia: Jesus, nossa, o Senhor foi tão aclamado no momento da sua entrada, como o Senhor traz ainda seus olhos tão tristes? O que o Senhor tem em seu coração para trazer essa tristeza? E Jesus começou a conversar com ele, e daí o rapaz menciona: pois eu sei que o Senhor tem um reino de Deus que será estabelecido aqui junto a nós. Eu gostaria de ser o seu discípulo, um discípulo para estar ao seu lado sempre. Ah, que ótimo, meu rapaz, fico contente sobre essa questão, diz Jesus. Mas você vai ser um espírito discípulo de perto ou um discípulo de longe? E o rapaz mencionou assim, sem entender direito: como assim discípulo de perto ou discípulo de longe? Eu vou estabelecer a você a diferença entre eles. O discípulo de longe, ele pode crer e descrer e abandonar a verdade, esquecendo ela periodicamente. Mas o discípulo de perto, ele se empenha na própria vida e executa os exemplos e a divina vontade de Deus, permanecendo dia e noite no monte da decisão e vigilante. O discípulo de longe, muitos obstáculos vão entrever, e é lógico, tomará tempo, porque ele precisa ir atrás das suas honrarias, dos seus prazeres, e vai ficar em vagas lembranças a questão do reino de Deus. Já, sem dúvida nenhuma, o espírito de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante ao meu lado. O espírito, o discípulo de longe, dispõe de recursos e colerizar-se e de ferir aos outros o tempo todo. Em compensação, o espírito de perto amar-se-á e se armar-se-á através de anos infindáveis, né, de paciência, de compreender e ajudar as pessoas que estão ao seu lado. O discípulo de longe alegará dificuldades para se concentrar na oração, porque estará sempre cansado e com sono. Em compensação, o discípulo de perto vai inquietar-se pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço numa vigília constante. Temos ainda que o discípulo de longe, ele respirará nas estradas perfumadas e estará perdendo o tempo da sua caminhada se deleitando com as
visualizações que ele terá e vai deixando mais à frente os seus deveres. Em compensação, o discípulo de perto muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso sem desistir de caminhar. O discípulo de longe dar-se-á pressa para possuir as coisas. O discípulo de perto encontrará prazer em efetuar tudo sem recompensa. O discípulo de longe, em compensação, só encontra alegria na prosperidade material. O discípulo de perto descobre a divina lição do sofrimento e segue. O discípulo de perto, de longe, padecerá muitos melindres, enquanto que o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar tantas vezes sejam necessárias para atingir ao ponto que necessita. O discípulo de longe não cooperará sem honras, enquanto que o discípulo de perto servirá com humildade obscura e mais muito feliz. O discípulo de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai, enquanto que o discípulo de perto estará pronto a aceitar o martírio e, sem dúvida, estará obstinado a chegar com os desígnios de Deus sempre à frente dele. Isso significa a diferença entre o discípulo de longe e o discípulo de perto. O rapaz abaixa o semblante, pensa por alguns momentos e volta a Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor me dá um momento, eu vou até o templo orar para o Santo dos Santos e já retorno. E realmente ele foi e nunca mais voltou. Ficou como discípulo de longe. E nós, como estamos nos dispondo na vida em relação à disposição nossa de sermos discípulos, servos do Senhor, né? Seguindo o Senhor? Nos colocaremos que nem Pedro se colocou quando Jesus perguntou: quereis também retirar-vos? Que foi que Pedro disse? Senhor, para quem iremos ter? Temos a certeza que o Senhor traz a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Cristo, Filho de Deus. E estaremos com o Senhor. Uma ótima final de noite e que todos nós pensemos e repensemos a respeito de nossas condições frente à doutrina espírita, que é o Cristo redivivo que está entre nós. Que Deus nos acompanhe e nos guarde, agora e sempre. Forte abraço.